Oi, pode entrar, fica à vontade. Imagine um lugar onde universos são feitos de fantasia, ficção científica e terror. Não há mais volta. Essa é a passagem para Imaginários. Galera, beleza? Esse é mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco. Estou aqui novamente eu, Rafael Fernandes, editor e roteirista, e venho falar de um tema meio tenso hoje. E aí, Eric, você tá preparado? Tô preparado. Bom dia, Brasil. Quer dizer, depende da hora que as pessoas forem ouvir, né? Mas hoje é uma manhã de sol aqui em São Paulo, depois de 2 semanas de frio intenso. Estamos prontos para falar de uma coisa que a gente tem feito bastante nos últimos tempos, né? Que é ficar isolado. E temos uma convidada mais do que especial, a escritora Larissa Prado. E aí, Larissa, beleza? Beleza, bom dia pra todo mundo. Bom dia pra quem já acordou, né? Aqui muito tá... bom estar aqui. Só os galos e o pessoal tirando leite. 5 da manhã, né? Quem gravaria 5 da manhã? A Larissa Prado. Eu acordo muito cedo. Perfeito. E Larissa, fala um pouquinho aí do seu trabalho aí, o que você faz, que tipo de histórias você escreve? Pois é, então, eu escrevo horror, né, já faz um tempinho. Minha primeira publicação foi em 2016. Eu comecei escrevendo horror cósmico, porque foi a época que eu fiquei muito, assim, bitolada e obcecada por Lovecraft. E aí comecei a criar, né, ficcionalmente a partir do horror cósmico. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui explorando outras vertentes dentro do horror. Hoje em dia, cara, eu exploro tudo dentro do gênero, assim, eu gosto de explorar tudo, sabe? E aí, de 2016 pra cá, eu já lancei algumas coisas, né, alguns livros, já participei de algumas antologias e sempre tentando explorar diferentes vertentes do gênero, sabe? Não escrevo um gênero só, assim, eu gosto de explorar várias possibilidades. Muito bem, legal demais. Eu gosto bastante do seu trabalho. Quem me indicou pra ler suas coisas foi o Oscar. Falou, dá uma lida no material dela, que ela manda bem. Eu acho que você leu o Rastro, né? O Rastro da Serpente. Exatamente. Foi o primeiro que você leu, sim. E achei bem massa. Esse livro eu lancei ele como e-book a primeira vez, assim, em 2018, se eu não me engano. Depois veio a oportunidade de publicar ele, né? Ilustrado e tal, pela Editora Script. E aí ele passou por um processo de reedição, da primeira história para essa segunda edição, mudou algumas coisinhas que potencializou o texto e assim, acabei que eu me encontrei, sabe, nessa forma de escrever. Antes do Rastro, eu fiz coisas bem diferentes também. Eu li o Rastro na versão que era e-book, né? Acho que é de 2018, você falou, né? Sim, a primeira, Essa edição nova eu ainda não li. Bom saber que é diferente que quando... É diferente, ela tem um epílogo. Aquela história do e-book, né? Mais um epílogo, a versão física. Ah, que legal. Sim, que deu uma... Como é que fala? Uma aprofundada, sabe? Na história, assim. Melhor. Sei como é. Às vezes falta mesmo. A gente só percebe depois que completa. Só percebe depois. Eu achei bacana o resultado final dessa segunda edição. E aí, cara, é isso. Aí depois do Rastro, eu lancei... Não, depois não, aliás. Antes do Rastro, eu lancei o Balé das Aves Mortas, que é uma história com uma pegada mais insólita, assim. E agora, o último lançamento foi Terra de Lobos, que flerta bem com slasher, assim, sabe? Com gore, assim. Então, eu tento sempre escrever, sabe? Ficar explorando diversas vertentes, assim, não ficar só em um, assim, porque eu me entedio rápido das coisas que eu faço. Eu tenho que ficar variando, pra não ficar... Sabe, eu tenho que sentir que eu tô variando o que eu tô fazendo, que eu tô caminhando, assim. Ah, mas isso é bom. É bom, é arriscado, mas é bom. É curioso isso que você tá falando, Larissa, porque pra mim é uma coisa que eu reparo muito, né, nos trabalhos dos autores, é que, de certa forma, o pessoal sempre tem uma obsessão, né, e persegue isso de forma intensa, né, todos os trabalhos acabam pegando em alguns aspectos. Você já conseguiu identificar isso no seu, apesar de você trabalhar com diversos subgêneros dentro do terror? Ou ainda não? Quais seriam as suas obsessões? Ou isso também é um spoiler? Não, né, não. O que você fala por obsessão é aquilo que as pessoas estão sempre fazendo, né? Uhum. Os temas que você sempre toca, as coisas que você sempre trabalha, independente do gênero. Inevitavelmente tá sempre sempre trazendo esse aspecto pra história, né? Eu tenho algumas obsessões, sim, que eu tento até, às vezes, deixar de lado um pouco, sabe? Mas não tem como, parece que é uma coisa inconsciente, involuntária, que surge nas histórias, assim. Tem obsessões, sim. Eu tenho uma coisa, não sei o que acontece, com o lado mais onírico, sabe? Então,
Ou sempre que eu tô escrevendo uma história, eu tenho que colocar alguma piração, assim. Eu tenho obsessão com a questão de temas relacionados à loucura, a sonho, assim. Então, os meus textos acabam ficando até meio abstratos em certo ponto. Porque eu não sei o que acontece. Sempre eu tô ali enfiando alguma coisa de onírico, de loucura, de psicológico mesmo. Eu acho que vem muito da minha... Quando eu falo formação como escritora, porque veio muito desse lance do cósmico, sabe? Essas viagens, assim, essa coisa do... O que é real, o que não é. Então isso sempre tá ali na minha obra. O que é real, o que não é. E aí acaba que eu caio sempre nessa obsessão mesmo pelo aspecto mais abstrato do horror, sabe? E pra mim sempre é mais difícil escrever coisas mais realistas, sabe? E eu acho que esse é meu grande ponto obsessivo nas minhas histórias, assim. Eu não consigo deixar isso de lado. Mas não é de todo mal, né? Acaba se tornando uma característica do autor. Não, imagina. Eu acho que as obsessões são ótimas. São ótimas, mas é bom a gente dosar a mão, sabe? Porque pra não ficar fazendo a mesma coisa toda história. E eu, como escritora, eu me entendi de ficar sentindo que eu tô sempre fazendo a mesma coisa, sabe? Eu preciso dar uma quebrada nisso. Eu tento, né? Às vezes dá até certo. Mas eu sempre tô ali de volta a essa coisa do onírico e essa coisa do abstrato e do sonho e da loucura, assim. A loucura é uma coisa que sempre é uma constante nos meus textos. O personagem sempre vai esbarrar com alguma coisa de será que isso aqui é real? Será? É uma loucura mesmo. É difícil pra mim escrever uma prosa mais realista, sabe? Que em algum momento não vá pro nonsense, assim. Nossa, Larissa, acho isso muito legal no seu texto. Tanto que foi uma das coisas que me chamou a atenção. Eu curto pra caramba essas coisas. Por exemplo, os beatniks tem um pouco disso. Acho que meu interesse por poesia, por essas coisas mais abstratas mesmo, me fazem curtir quando a história de repente vai por esse caminho assim. E às vezes volta, às vezes não volta. Acho legal. Acho que é uma proposta bem legal. Aí, pensando nisso, vamos para um tema aqui que tem a ver com sua obra, né? Vamos lembrar aqui que depois a gente fala melhor dela, mas vou fazer uma pergunta retórica, né? Porque é uma pergunta engraçada. Vocês já se sentiram sem saída, presos? E quando foi que vocês viveram esse momento, assim? Um momento específico que você possa contar, claro, nada constrangedor, mas que você possa contar em que você falou, fiquei preso e não conseguia sair de uma determinada situação... E que isso foi assustador. Tipo agora, Rafa, que a gente tá no meio dessa pandemia, que até quando a gente quebra os pactos sociais e abandona o isolamento, sabe? Sempre é alguma coisa ou tomada de muita culpa, ou tomada de muitas justificativas, né? Pra poder tentar explicar um comportamento que vai contra tudo que há de racional, sabe? Esse é o ponto mesmo que eu queria levantar. Eu reitero aí, esse momento que a gente tá vivendo é um momento que é meio desesperador, assim. Eu tenho a impressão, às vezes, que nunca vai passar, sabe? Tem dia que primeiro parece que você tá vivendo o mesmo dia há 2 anos, é um domingo eterno, e que você nunca vai sair disso, assim. Eu tenho essa sensação recorrente na minha vida. Às vezes eu chego num ponto que, falando, né, de uma maneira mais, assim, psicológica, às vezes eu chego num ponto da vida que eu não sei como sair dele, assim. Parece que eu tô fazendo... O que acontece na escrita, acontece também na minha vida, assim. Parece que eu tô fazendo as mesmas coisas. E a mesmice, a rotina do dia a dia, me deixa numa situação meio de aprisionamento mesmo. A pandemia, ela me afetou por causa do isolamento, mas não tanto porque eu já vinha num processo de isolamento voluntário, assim. Por uma fase mesmo da vida em que eu tava me sentindo totalmente sem saber pra onde ir. Presa mesmo, sabe? Presa em atividades que eu não queria fazer, presa em obrigações que eu peguei pra fazer que eu não precisava. Então, eu acho que é uma coisa que rola não só comigo. Muitas pessoas, às vezes, fazem as coisas muito no automatismo, acaba se prendendo em situações que não era pra estar presa, sabe? Depois, como que você vai sair disso? E parece que a gente fica sem consciência, né? Acorda disso, assim, de repente fala, como eu fiz isso? O que tava acontecendo? Exatamente. E o pior é que, às vezes, você acorda depois de anos. Tipo, você passou, 3, 4, 5 anos numa situação, você dá um start, assim, que você pensa, o que eu tô fazendo há 5 anos da minha vida não é o que eu realmente queria. Eu acho que a pandemia veio, o isolamento veio. Se for pra gente tirar algo positivo disso, foi porque a gente precisou reavaliar muita coisa que a gente vinha fazendo, né, nesse cotidiano corrido, sabe, do automatismo. A gente foi obrigado a ficar em casa, parar mesmo a vida e reavaliar muita coisa. E isso não é agradável de forma nenhuma, porque quando você vai reavaliar as coisas, você percebe, cara, eu perdi muito tempo, entre aspas, perdi muito tempo com isso, sabe, não é isso que eu quero. Então, de uma forma geral, eu, né, particularmente, eu vinha num processo de aprisionamento, sim, um aprisionamento mental, assim, sabe? Tipo, eu tava fazendo as mesmas coisas. Parecia que eu tava realmente
movimentando, mas eu tava estagnado. E aí essa era a minha sensação de aprisionamento, que eu acho que é um dos mais terríveis, assim, porque você se sente aprisionado, mas você não sabe dizer exatamente pelo quê. É uma coisa bem abstrato mesmo. É muito difícil lidar com isso, né? Bem complicado. Eu acho que a própria forma como a nossa vida de classe média é formada, ela é muito baseada na ideia da engrenagem, né? Porque a gente não é rico o suficiente para simplesmente viver sem trabalhar e se dedicar apenas àquelas coisas que a gente ama. Ao mesmo tempo, a gente não quer abrir mão do pouco que tem para poder viver com menos, porque a gente acha que tem que manter um certo padrão de vida, status. Eu tô falando em geral, claro, as experiências mudam no âmbito pessoal, mas eu acho que a classe média, ela se põe numa armadilha muito facilmente, sabe? E eu acho que o isolamento, ele fez a gente enxergar como a gente pode viver com menos. Pelo menos pra mim isso foi muito, muito claro, sabe? Você podia abrir mão de várias coisas que às vezes te tomam muita energia, muito recurso, e você pode encontrar felicidade e realização em outras atividades também. Sei lá, pelo menos esse foi o meu ponto, mas eu acho que a sua fala tava super legal, Larissa. Por favor, não me deixe te interromper. Não, mas é isso mesmo. Pegando o gancho que você tava falando, e você até descobre atividades que você é bom, né? Que você tem alguma aptidão que você nunca arriscou fazer. Nesse quadro que a gente veio vivendo há quase aí 2 anos de isolamento. Pelo menos quem fez isolamento, né? Porque não foram todas as pessoas que fizeram. Mas aquelas que fizeram até descobriram algumas aptidões que nunca exercitou, sabe? Eu nenhuma. Eu na verdade descobri nada. Descobri que eu fico muito bem sem fazer nada. Assim que, na verdade, eu me dei, foi bom pra me dar um tempo, na verdade, parar, porque eu vim de um ano aí, 2 anos atrás, que engatada assim coisas e totalmente sem fôlego e sem fazer o que eu realmente queria, até na escrita, né? Então esse ano foi bom porque eu retomei o prazer da escrita, assim, sabe? De pegar e falar, não, eu vou escrever algo que eu queira. Então foda-se assim prazo, foda-se também tema e tal, vou escrever o que eu quero e é isso. Então foi muito bom porque a gente vai se redescobrindo também. A gente acabou tomando um tempo pra nós que a gente se obrigou a tomar esse tempo, né? Que a gente não tem muito cuidado com isso. Esse lance de ficar se sentir sem saída toda hora acontece comigo. Eu acho que é um dos meus temas pessoais. Direto, eu de repente falo, nossa, agora ferrou. O que eu mais falo pro Eric é, estou fazendo um plano de fuga. É ou não é? Verdade. A cada 6 meses eu tenho um plano de fuga da vida, assim. Mas é porque sempre tive algumas aspirações, algumas vontades, algumas liberdades e eu sinto que a vida adulta coíbe todas, né? Todas elas, assim, são controladas, regidas, determinadas. Tudo tem prazo, tudo tem um horário pra você fazer, né? Você não pode passar uma tarde inteira fazendo uma determinada atividade porque você já está descarrilhando toda a estrutura, né? Daquilo que a sociedade te impõe, né? Então, eu vivi isso em várias situações, na faculdade, em vários empregos, em relacionamento, em amizade. Então, é um tema que acho importante e ele muito, muito amplo, né? No sentido assim, atinge muitas pessoas diferentes, né? De formas diferentes, né? Isso é bacana de discutir, né? Acho que a gente tem que ter obras que tratam disso sim. Entrando no assunto, Larissa, fala um pouquinho aí do que é receptáculo, né? A gente tá falando aqui desse assunto e tem um motivo, né? A gente vai lançar um livro aqui pela Draco chamado Receptáculo e que por acaso é escrito por você, né? Uhum. Por um acaso eu que escrevi. E assim, então, Receptáculo, ele foi uma novela de horror que eu escrevi, né? Assim, especialmente pra coleção Dragão Negro. E é incrível, porque o Rafael sabe as duras penas que foi escrever a história, porque eu vinha justamente desse processo de me redescobrir na própria escrita. E eu tava numa época de crise, assim, cara, eu não tava escrevendo uma palavra, assim. Eu achava que eu não ia dar conta nunca mais, saca? De escrever uma sentença, terminar uma frase, enfim, começar um parágrafo. Eu tava nessas bad vibes que atinge todo escritor em algum momento da vida. E aí surgiu essa oportunidade e eu topei porque eu falei, foda-se, eu vou me forçar a criar uma coisa bacana. E aí surgiu o Receptáculo. O Receptáculo, ele trata, né, a gente veio falando aí do aprisionamento e trata justamente disso, né, a protagonista, ela tá presa. Ela tá presa tanto espacialmente, lá no lugar, quanto dentro de si, sem entender direito o que tá acontecendo. A história, né, sem dar spoiler, obviamente, trata aí de uma mulher que ela vive num condomínio fechado, e eu peguei essa temática do condomínio fechado, porque pelo menos aqui em Goiânia, houve um boom de condomínios fechados aí num período, eu nunca vi, sabe? Assim, a cada mês estavam
lançando vendas de terrenos em condomínio fechado, criando condomínio fechado. Aqui tem muito mesmo. E aí eu peguei essa ideia aí desse lugar que é idílico, né? Que te protege da toxicidade do mundo, da sociedade e tal. Te cerca ali de toda segurança e luxo e conforto, né? E te oferece isso, que é a lógica de um condomínio fechado, e ela tá ali presa nesse ambiente, mas ela começa a vivenciar situações muito estranhas ali em relação à vizinhança e tal, e aí vai, né? A história vai indo, empurrando, até chegar lá no desfecho que o que eu tentei fazer aí vem de novo a questão da obsessão. Eu tentei fazer o que eu costumo fazer das minhas histórias, que é nada é o que parece ali. Então você começa acreditando que a mulher tá vivendo uma coisa, mas é totalmente diferente. Entremeado com isso tá ali as loucuras dela e os delírios dela e a questão da onírica também e tal. E é isso, o receptáculo trata de aprisionamento e trata também de questões muito pontuais sobre a própria condição da mulher, assim, na sociedade, porque a protagonista, né, de nome Rebeca, ela é uma mãe solteira que teve um filho de um relacionamento extraconjugal, no caso, o cara, né, que tinha um relacionamento extraconjugal, ela estava na condição de amante, e aí também toca nesses pontos de maneira muito sutil também, porque não é meu foco ficar discutindo isso, mas tentei construir uma personagem que quebrasse um pouco esse estereótipo, sabe? Da personagem na literatura que é a amante, que é a devassa porque é amante, enfim. Esses pequenos estereótipos femininos que eu detesto, assim, e me entediam enormemente dentro da literatura. Não só de horror, como na literatura no geral. E aí, conforme a história vai seguindo, né, a gente conhece a fundo o que realmente aconteceu com a tal da Rebeca e por que ela tá nesse lugar, nesse condomínio, e enfim, o filho dela também tem um papel importante nisso. O Receptáculo é uma história que eu espero que cause nos leitores essa sensação de angústia, de aprisionamento, e mais do que isso, que cause nos leitores essa surpresa, sabe, de eles acharem que estão assistindo uma coisa, vamos dizer assim, e ver que não é nada disso que eles estavam pensando, sabe? Então é basicamente isso. Tem uma pegada forte de thriller psicológico, né? Essa questão de você deixar a pessoa em suspense e depois quebrar ou confirmar a suspeita dela. Bem, bem bacana isso. Mas como foi o processo da escrita do seu livro, Larissa? Conta pra gente aí. Eu sei que você acabou de falar que tava aí nessa coisa da redescoberta, mas fala um pouquinho aí de botar a pena pra manchar o papel, né? Claro que metaforicamente hoje em dia. Essa novela, ela foi muito sofrida pra mim, eu vou ser sincera, assim. Eu escrevi, reescrevi, apaguei, me descabelei, enfim, foi terrível. E o processo foi o seguinte, quando eu sentei realmente, depois que eu apaguei... Cara, eu apaguei o primeiro esboço todinho, assim. O que eu mandei pro Rafael foi com sangue, assim, foi com o meu sangue ali, porque eu apaguei primeiro tudo que eu tinha feito, porque eu não tava me organizando, a verdade era essa, né? É porque eu vou numa escrita muito autômata, assim, às vezes eu sento e pá, falei, não, esse eu preciso realmente tentar organizar e desenvolver o background da personagem, sabe, essas coisas todas. Aí eu sentei, desenvolvi o background, eu até imaginei, mentalizei como seria o espaço físico que ela estaria. Cara, eu desenhei, rabisquei esse desenho e aí eu sentei e fui escrevendo, sabe? Aí eu me disciplinei a cada dia escrever pelo menos um dos tópicos, né, um dos capítulos lá. Não importa como saísse, eu ia escrever e finalizar pra depois voltar naquilo. E aí eu fiz, sabe? Eu peguei firme, assim, foi umas 2-3 semanas, quase um mês, e fiz, sabe? Mas muito disciplinadamente, assim, e chegou no ponto da história que o negócio começou a seguir sozinho. O começo foi difícil, porque eu tava nessa crise. Então, eu falei, velho, fazer o seguinte, eu vou escrever e depois eu vou ler o que eu tô fazendo. Não vou ficar... Porque eu tava com isso, né? Eu escrevia um capítulo e eu falava, isso tá uma porcaria. Apagava. Isso não leva ninguém pra frente. A gente tem que escrever e depois ver o que faz com aquilo. E foi assim, aí eu fui criando intimidade com as personagens, né? Eu acho muito importante isso pro escritor também, ele conhecer a personagem, de quem que ele vai falar. No meu caso, principalmente porque eu tento imprimir pro leitor essa aproximação, eu quero que ele esteja na pele da personagem, então é muito importante que eu conheça ela. Então, foi isso. Aí eu travei nessa luta com a personagem, conheci ela e, enfim, escrevi o background pra ela, e aí tudo fluiu mais fácil, foi indo mais fácil quando eu comecei a conhecer de fato a personagem, o local, os secundários, as subtramas, e aí foi indo mais, sabe, começou a fluir melhor. Eu vi que ali o que eu faço com contos geralmente é isso, sabe? Eu sento e pá, escreve, foi, e acabou o conto, e aí depois que eu vou reler.
Mas com essa noveleta, assim, no caso, não, precisou de um trabalho, assim, de planejamento maior e tal. E eu vi que era isso que eu tava pecando, sabe? Eu não tava me planejando direito. E aí foi assim. Bom, eu sou um cara bem apegado à ideia de que o personagem é mais importante que a trama, né? Eu sempre defendo isso, que é uma das coisas que pra mim faz mais sentido. E aí, Rafa, o que você acha dessa história? Eu acompanhei esse processo da Larissa de perto, cara. Então, assim, tava ali sendo o diabo ali, falando pra ela, ó, faça tal coisa, vai pra tal caminho, não abandona. Porque realmente foi no meio acho que foi no meio da pandemia que a gente fez esse livro juntos aí, Larissa? Foi. Eu lembro que tava começando o tal da quarentena, né? A gente tava começando a se isolar no ano passado. Foi isso aí. Então já tinha um clima de tensão e tal, mas acho que foi um processo muito bacana de libertação, assim, que foi legal de acompanhar. E quanto a personagem, eu também gosto de trabalhar esse aspecto, né? E meio que descobrir, além do tema da história, que eu acho que é o mais importante, eu acho importante descobrir quem são aquelas pessoas e tentar tornar elas bem realistas, né? De alguma forma, pra quem tá lendo, né? Então acho que você fez isso muito bem. Não funciona comigo, pelo menos eu falo como leitora, se eu não tiver um mínimo de empatia ou de interesse com o personagem, assim. Não vai pra frente pra minha história, porque eu não vou estar me importando com o que role com ele, assim, sabe? Então, eu acho os personagens muito importantes, assim, além... Lógico, todo o conjunto da história é importante, só que você imprimir na personagem um aspecto mais realista, funciona melhor, porque aí você aproxima do leitor, porque o seu leitor vai ser qualquer pessoa, você não sabe quem vai te ler. E na personagem tem que ter algo ali que imprima o que é o ser humano, sabe? Sem ficar uma coisa muito distante, caricata e estereotipada, e que não vai, sabe, surtir o efeito que a gente quer. Eu só consigo seguir adiante na história se eu virar a página e falar, velho, o que aconteceu com essa pessoa? O que vai rolar com ela? Coitado, o que ela vai fazer? Como que vai sair da situação, sabe? Eu tenho que me preocupar o mínimo possível com isso. Eu acho isso importante também. Acho que é um negócio que faz o leitor mergulhar de uma maneira mais complexa, né? Porque ele acaba até esquecendo que aquilo é uma narrativa. Eu acho legal quando o cara tá lendo e tem uma sensação de que aquilo é real, né? Sim. De alguma maneira. Vamos falar assim, vamos chamar assim, esse efeito, né? Esse efeito ilusório, né? Que é uma busca constante para a maior parte dos escritores, né? Tem uma galera que é em busca do tema aí, do que falar e tal, e acaba não entrando tanto no pensar personagem, mas tem que fazer, não tem jeito. Sim, é inevitável. Larissa, você já chegou a ler alguns livros da Dragão Negro? Como é que foi? Como é que tá sendo a experiência de participar da coleção? Então, recebi o Carniça da Paulo Freire, né, o do Oscar Nestares também. Eu tô com os dois aqui na verdade, eu vou iniciar a leitura, eu iniciei da Paula já. E o que eu posso dizer, pelo pouco que eu já lido dela, é que pra mim é uma experiência, assim, única, assim. Eu nunca tinha participado de um projeto com outros autores tão diferenciados, assim. Eu acredito que cada livro vai ser muito diferente do outro e vai proporcionar para quem tá adquirindo, né, a coleção, comprando, lendo, uma experiência múltipla dentro do horror. É o que a gente começou aqui a conversa falando, né? Esse explorar de temas diferentes dentro do mesmo gênero. Eu acho que isso está acontecendo nessa coleção. Os autores são muito diferentes entre si, sabe? E trazem temáticas muito diferentes. E aí isso é muito bacana, assim, porque, cara, por exemplo, quem não tem costume de ler horror, compra a coleção, vai conhecer o gênero, vai ter N opções, sabe? E de histórias diferentes, que eu acho super bacana. E tá fazendo parte disso, querendo ou não, é entrar pra história, assim, do horror nacional, sabe? Porque eu conheço os outros autores, assim, antes da coleção. Sempre admirei, por exemplo, o trabalho do Oscar, do Jaime, da Paula. Nossa, a Paula já li tudo dela. E, assim... Pra mim, nossa, foi um prazer, assim, saber que eu tava do lado dessas pessoas, né? Porque até então, quando nossa primeira conversa, eu nem sabia quem seriam os outros ainda, na verdade. Primeira vez que a gente conversou sobre o projeto. Nossa, quando eu soube quem eram os outros, fiquei super feliz, assim. Tem o Marcel, né, Galvão, que tem uma pegada bem de horror cósmico aí no meio também. Enfim, cada um com o seu jeito ali, explorando de formas diferentes. Eu acho que é o grande diferencial da coleção em si, sabe? Hoje foi no dia que eu entreguei as ilustrações do livro 3, né, Rafa? E pra mim tem sido uma coisa muito, muito interessante, né? Fazia tempo que eu não pegava um trabalho assim de ter que ilustrar coisas tão diferentes e todas com prazo. Nossa, tô quase me sentindo no emprego, viu, Rafa? E tem sido muito gostoso pra mim, é bem diferente e tá sendo como desenhista, né, que é uma coisa que tenho resgatado faz
faz pouco tempo, né? Que isso leva pro começo da conversa, quando a Larissa tava falando de como às vezes a gente passa muito tempo longe de coisas importantes pra gente. Pra mim tá sendo muito satisfatório. Pra mim, o objetivo da coleção, né, quando começamos a esboçá-la e tal, era trazer essa paleta de cores do horror, né? Então, assim, cada autor teria que ser de uma característica diferente, né? De, se possível, de uma região diferente do país, com personalidade diferente. Então, fui montando aos poucos o time, aí encontrando as pessoas certas que estavam na mesma frequência, né? Então, foi um processo de uns 6 meses aí que eu fiquei pesquisando, lendo e pensando. Eu li o trabalho da pessoa muitas vezes antes de falar com ela, ou às vezes... Cada um abordei de uma maneira diferente, né? E tinha uma proximidade diferente. O que eu era mais próximo, tirando o Cirilo, que já era da casa, a gente já conversava bastante, era o Cirilo e o Marcelo, né? Já conhecia há bastante tempo. Era o Oscar, mas nunca tinha trabalhado com ele. A gente fala, tá nos mesmos grupos relacionados à cultura gótica, horror e tal, então a gente tá sempre conversando. Então, montar esse time foi um processo interessante, né? Então, se tá causando esse efeito, né? Quem tá lendo e quem tá trabalhando aí, tem a ver mesmo com o que a gente queria fazer, né? Então, se tá dando certo, que bom, né? O objetivo era esse mesmo. Até pra numa coleção de gênero, né? Que se destaca são as possibilidades dentro daquele gênero. Então, se fossem 6 histórias de horror cósmico, aí teria que ser uma coleção de horror cósmico, não de horror, né? Tanto que a ideia original era fazer cada um com uma cor diferente e virar um arco-íris. Não, mentira, não era isso. Double Rainbow, são intensos. O grande diferencial, realmente, Rafael, foi ter conseguido juntar esse time, né? Porque funcionou muito bem. É muito difícil você reunir autores. O que eu acho interessante na coleção, é que por mais que sejam histórias diferentes umas das outras, com temas diferentes, existe ali um fio condutor que tá relacionando todos nós, assim. O time funcionou muito bem. E é muito difícil você encontrar autores, assim, que funcionem tão bem, sabe? Sendo tão diferentes. Eu acho que a grande pegada da Dragão Negro foi justamente isso, sabe? Modéstia à parte, eu não sei se nas próximas edições os times funcionaram tão bem quanto nós. Porque realmente deu muito certo, assim. Eu achei que tem até uma sinergia entre vocês aí. Parece o Clube dos 5 do terror, assim. Um negócio bem engraçado. Às vezes conversando juntos lá no grupo, às vezes eu fico, nossa, parece que é uma turma da escola, sabe? É o que eu sinto também. A turma do fundão, né? Fundão trevoso, exatamente. Altas bobagens, né? Mas é muito legal, assim. Acho que esse clima harmônico, sem forçar nada, é uma das qualidades do projeto, né? A gente tá conseguindo divulgar legal, a gente se ajuda. Existe também muito, assim, é uma coisa que eu sinto falta, na verdade, é que existe também muito respeito mútuo, assim. Eu, particularmente, gosto de pegar obras dos autores nacionais, conhecer, ler, espalhar a palavra por aí, espalhar o horror por aí, indicar os colegas, assim. E sinto falta dessa sinergia, dessa união entre nós, assim, do gênero. União que eu vejo em tantos outros gêneros, sabe? E o que a coleção trouxe também foi essa união em si. Porque aí um fala do trabalho do outro, não só o trabalho que está sendo feito na Dragão, mas assim, os trabalhos que já fizeram antes. Por exemplo, eu fui procurar ler o trabalho do Jaime mais a fundo, porque eu tinha lido só um conto, né? Cara, amei tudo que Eu Me Rastejo, assim. Eu tava com esse livro pra ler faz tempo. Aí surgiu agora a oportunidade de ler. Maravilhoso. É maravilhoso. Aí eu fui conhecer. Aí boom, minha cabeça explodiu. Aí abriu outro universo pra mim, né? Do horror nacional. E vai indo, sabe? Eu acho que você tem que ir agregando, sabe? Não afastando, assim, as possibilidades. O Jaime é uma pérola cor de sangue pisado que a gente encontrou. Então fico muito feliz que você esteja gostando, Larissa, da galera, da vibe, porque era uma das propostas, era fazer esse time e a gente conseguir construir uma coleção no estilo banca de jornal, né? Que a pessoa pode assinar, pode comprar individualmente e tal, né? Era um desafio, a gente demorou muito pra entender o que era, né, Eric? Até pra pensar na operação, né, cara? Porque isso é um desafio, né? Isso envolve comprometimento não só dos autores, mas de toda a cadeia. Depois teria que ter todo o trabalho editorial, tinha que estar encaixado, e a gráfica tem que estar encaixada para poder manter as entregas tudo dentro do que foi combinado. Porque se você entra ali numa coisa que você não sabe se vai cair no mês certo ou não, a gente dá mancada com os leitores. E até então tem dado certo. Vamos torcer para que funcione até o fim, mas acho que vai dar. Foi um ano de planejamento, Larissa. Eu tive a ideia, comecei a conversar com o Eric, foi um ano criando o projeto gráfico. É isso que eu tava aqui pensando. Eu pensei o tempo que vocês levaram pra, primeiro, encontrar uma
forma de organizar as ideias, né? Porque deve ter vindo muitas. Decidir qual caminho seguir, porque quando vocês começaram a convidar os autores, eu imagino que já tinha um cronograma mais ou menos todo feito ali, então deve ter sido baita tempo que levou isso. Não, o maior problema, Larissa, por incrível que pareça, nem foi montar um cronograma, foi entender o que a gente estava fazendo. Porque, por exemplo, inicialmente eu achei que era um Catarse assinaturas, né? Que aí você faz a assinatura mensal, vai pagando e vai recebendo, né? Alguma coisa. Aí, conversando com o Catarse, vi que não era isso. A gente foi encontrando a própria mecânica ali, né? Dentro da ferramenta. A gente teve que bolar justamente isso. O jeito de prometer e entregar o que está sendo prometido, né? Isso que é o problema. Porque quando você bola um projeto de fôlego desses, você tem que ter certeza que vai cumprir as promessas. Senão você falha com essas pessoas e a maioria dessas pessoas você vai falhar uma vez só. E não é por nada, não. É porque eu tô aqui participando na frente dos organizadores, nem nada, não. Mas é um dos projetos mais organizadinhos que eu já trabalhei, assim. Eu já trabalhei alguns, né? Mas esse, em questão da Draco, é o que eu tenho mais, assim, tranquilidade que, vai ter um prazo, o prazo vai ser respeitado. Quem também adquire as obras também estão sendo respeitadas na questão do prazo e do o que vocês propuseram entregar. Então, como autora, pra gente que é autora, isso, nossa, cara, isso é... Vocês sabem, porque às vezes dá muita dor de cabeça. Às vezes nem é culpa de quem tá organizando, é culpa de todo um sistema, né, ao redor. Mas, assim, é um dos mais organizados que eu já participei, assim, eu não tive problema, sabe? Questão de prazo, questão de entregar o que é exigido. A proposta em si, do jeito que me propôs participar, foi até o fim, não teve alteração, que dá dor de cabeça, sabe? Nossa, isso pra mim tudo é questão de planejamento. Fazer o planejamento certinho, sabe? Obrigado, Alissa. Fico feliz. Resultado da gente buscar justamente isso, assim, lidar com os erros de coisas que a gente já fez, que não funcionou, e tentando melhorar aos pouquinhos, né? Tentando melhorar aos pouquinhos e descobrindo o que tá funcionando, o que não tá. É o tempo todo, eu e o Eric, a gente lidando com alguma situação que deu errado e tentando encontrar a melhor solução. E criando um processo pra impedir isso. E fico feliz que tá começando a transparecer, porque é difícil, né? Criar um processo, criar uma estrutura é sempre complicado. E pra tudo, né? Então, realmente isso me deixa muito feliz, Larissa. Obrigado por esse retorno, porque eu e o Rafael, a gente se cobra muito. Então, se tá dando certo, a gente fica feliz, porque isso quer dizer que a energia não tá sendo dispersada. Sim, eu acho que o maior resultado disso é nas próprias campanhas, né? Sim, tá tendo um resultado muito bom e é resultado do trabalho, do esforço. Não adianta. Valeu mesmo. Bom, é com essa maravilha de comentário que a a gente vai encerrando esse podcast. Vamos encerrar logo antes que ela fale essa boa crítica. Então, agora aqui no bastidor, né? Como diriam os árabes, elogie em público e repreenda as escondidas. Isso. É isso, pessoal. Muito obrigado, Larissa, por ter aceitado participar desse podcast. Se quiser deixar sua mensagem final aí, a gente agradece. Não, eu que agradeço. A oportunidade tanto de estar aqui falando sobre receptáculo, né? Sobre a experiência de estar aqui no projeto, quanto o convite lá inicial mesmo, de estar fazendo parte do time. Eu me sinto assim, nossa, um membro que precisava estar ali nesse grupo. E agradeço bastante, Rafael, o Eric, todo mundo, né, que está envolvido nesse processo. Muito bom mesmo estar participando disso. Onde é que o pessoal te encontra, Larissa? Nas redes sociais, para poder saber mais sobre você e seu trabalho? Ah, sim, cara. No Instagram, né, tá lá. Porque no Instagram, lá na biozinho, tem o link para os meus livros, que estão todos eles disponíveis na Amazon, tanto e-book quanto físico. O Instagram é complicado, mas é LRSPRD. É quase um código. Repita. LRSRPRD. Esse é meu código. Vocês me encontram por esse nickname lá no Instagram, Larissa Prado. Ou joga lá Larissa Prado que encontra. É Larissa Prado sem as vogais, né? Isso, Larissa Prado sem as vogais. Esse é do segredo. Resolveu o puzzle do jogo, é isso mesmo. E aí, vocês me encontram lá, tem link lá para os livros. Como falei, tem todos na Amazon. Recantomacabro.com é meu site, assim, o site tá lá também os livros, que já redireciona para a Amazon. E são essas duas opções para me encontrar por aí. Muito obrigado mesmo, pessoal.
Pô, satisfação enorme ter você no time. Muito obrigado, Larissa. Você que ouviu até agora, muito obrigado. Se quiser acompanhar qualquer coisa da Draco, é só procurar aí @editora Draco. Estamos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, todos os cantos. E para comprar e adquirir as nossas obras é só entrar no editoradraco.com ou nas principais livrarias e lojas especializadas para casos de quadrinhos. Lembrando que você pode assinar esse podcast aqui no seu agregador e acompanhar o Imaginários e ouvir aí as nossas discussões sobre diversos assuntos, não só sobre os livros da Draco. Quer falar mais alguma coisa, Eric? Não, é isso. Eu agradeço a todos e continuem se cuidando, pessoal. A pandemia não acabou. Infelizmente. É isso aí, galera. Valeu!